Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o João Flávio da First Soluções e hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito interessante e vários empreendedores hoje não sabem ou não conhecem como que funciona. Nós vamos falar sobre DRE, demonstração do resultado de exercício. Olha, muita gente simplesmente só olha para o saldo da conta bancária, e acha que está tudo bem, que está tudo certo. Mas é através da DRE o empresário ele consegue ter uma visão bem detalhada de como anda a vida financeira da sua empresa. Então fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos mostrar para você, em primeiro lugar, o que é uma DRE, para que ela serve. Vamos explicar um pouco mais sobre os detalhes de uma DRE e depois nós vamos lá para o sistema Commerce para estar mostrando lá como que é o funcionamento de uma DRE. Ok, pessoal? Então já deixa o like aí nesse vídeo, inscreve no canal e ativa os sininhos para que você possa estar sempre recebendo esses e outros conteúdos sobre gestão, sobre software e tudo mais, ok? Vamos lá, pessoal? Pois bem, pessoal, então, antes vamos entender primeiro, o que é uma DRE, É importante a gente ter o entendimento de como que funciona uma DRE. Então a DRE ele é um passo essencial para conhecer o verdadeiro lucro de uma empresa. Dentro do sistema Commerce nós temos essa ferramenta do DRE para que você possa ter essa análise. E o que é uma DRE? As iniciais, as letras, elas remetem a demonstrativo de resultado do exercício. Ou seja, é um relatório contábil e gerencial que mostra quanto que a sua empresa ganhou, gastou e lucrou em um período. Em resumo, mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo. Então é através da DRE que você vai conseguir ver tudo que entrou, tudo que saiu da sua empresa, e aí com base nesses números você tem uma maior facilidade para uma tomada de decisão. E a DRE ela serve para avaliar o desempenho financeiro de uma empresa, entender onde o seu dinheiro está indo, tomar decisões estratégicas com base em dados reais e acompanhar toda a evolução do lucro ou prejuízo que a sua empresa teve naquele mês. A DRE ela pode ter algumas formas ou algumas estruturas diferentes, mas aqui a gente vê uma estrutura básica de uma DRE. Ela remete o quê? Eu tenho uma visualização da minha receita bruta de vendas. Dessa receita bruta, nós temos a dedução do CMV ou os custos que eu tive naqueles produtos, CMV também, para quem não sabe, remete a custo da mercadoria vendida. Então, fazendo essa continha, eu tenho a minha receita líquida, ou seja, qual que foi o valor líquido que entrou para a minha empresa, tirando já os custos dos produtos. Em cima dessa receita líquida, eu faço uma nova dedução, que são os custos dos produtos vendidos. Custos esses muitas vezes ligados a uma comissão, alguma despesa fixa, como por exemplo um aluguel, uma internet, enfim, outros custos que eu tenho na empresa. Tirando isso, eu chego no meu lucro bruto, e a partir do lucro bruto eu vou tirar algumas despesas operacionais, tributos, impostos que eu pago, e aí sim eu chego no resultado operacional, que é onde eu vou verificar se eu tive um lucro ou prejuízo. Então essa estrutura ela é essencial para eu entender os gastos da minha empresa e também ter uma tomada de decisão mais consciente. Às vezes o empresário ele quer cortar gastos, mas ele não sabe onde cortar e como cortar. A DRE é esse caminho, para te mostrar onde talvez tenha uma despesa maior para poder tomar essa decisão. A DRE ela é diferente de fluxo de caixa. Muitas vezes as pessoas confundem DRE com fluxo de caixa. A DRE ela mostra o teu resultado. O objetivo dela é te mostrar se você está tendo um lucro ou um prejuízo. Já o fluxo de caixa, a ideia é você visualizar o dinheiro que você tem em caixa, o dinheiro que você tem lá na sua conta bancária. Então, pessoal, vamos ficar bem atento a isso aí. DRE não é a mesma coisa que fluxo de caixa. DRE ela tem um foco contábil ou gerencial. Ela avalia o desempenho da sua empresa. Já o fluxo de caixa, ele tem um foco financeiro.
O objetivo dele é acompanhar o saldo disponível que você tem. Mas por que a DRE é importante, né? A DRE ela vai te mostrar a realidade da sua empresa, mostra a real rentabilidade da sua empresa. Ela te ajuda a reduzir os custos e aumentar os lucros. Facilita também o seu planejamento financeiro, né, e tomar decisões seguras. E também permite comparar os resultados entre os períodos. Quais que são, né, os principais erros que as empresas hoje cometem, né, ao não utilizar uma DRE, né, ou que impedem de utilizar uma DRE? Não registrar corretamente as despesas. Então, se você quer ter uma DRE, quer fazer uma análise de DRE na sua empresa, primeira coisa, precisa registrar corretamente todas as despesas dentro lá do sistema commerce. É interessante não confundir lucro com saldo em caixa. Nem tudo aquilo que está lá no seu caixa, na sua conta bancária, é o seu lucro. Então é importante ter essa visão. Separar custos fixos e variáveis. Sem essa separação, você nunca vai ter uma DRE clara. E deixar de acompanhar os resultados mensalmente. Às vezes o pessoal até tenta utilizar uma DRE, mas faz uma análise a cada 3 meses, a cada 6 meses. E aí não vai ficar algo seguro para poder fazer análise na sua empresa. Aqui tem um exemplo simples, tá, de como que funciona uma DRE. Então, nessa simulação, eu tive uma receita bruta de 50 mil. Desses 50 mil, 25 mil foram custos com o produto. 10 mil foi uma despesa. O meu lucro, 15 mil reais. Então, isso aqui é algo bem simples aí para a gente poder entender. Agora, como que é a DRE dentro do sistema commerce, né? O sistema commerce, ele já organiza todas as suas receitas e os custos, tudo de forma automática. E ele já permite visualizar todo o lucro com poucos cliques, né? E isso facilita muito o teu acompanhamento mensal, anual ou até mesmo semanal. Então agora nós vamos lá para a tela do sistema commerce, nós vermos na prática, né, de como que tudo isso funciona. Ok, pessoal? Então aqui a gente inicia, né, o nosso treinamento aí para valer mesmo sobre DRE. Então aqui nós temos a tela inicial, né, do sistema commerce. Então a primeira coisa que nós precisamos, né, entender aqui é o seguinte: a DRE dentro do sistema commerce ela é formada pelos planos de contas e pelo centro de custo. Então aqui no sistema nós já temos aqui o centro de custos que você aí não vai conseguir cadastrar, tá? Porque o sistema ele já vem com os centros de custos aqui pré-configurados, tá? E cada centro de custo, né, eles já estão amarrados aos planos de contas. Esses sim aqui são os planos de contas ou as despesas que você precisa configurar aí na sua empresa de acordo com a sua realidade. O sistema ele traz um plano de contas já pré-definido, né, e aí você vai configurar ou, né, ajustar ele para a sua realidade. Aqui para a gente exemplificar, eu vou entrar dentro de um aqui. Então aqui eu tenho um plano de contas que é a internet, que é onde eu vou, a despesa, né, onde eu vou registrar todos os meus gastos com a internet. É um plano de contas que ele já vem amarrado como despesas fixas. Então nós entendemos que isso aqui é uma despesa fixa. Se você vier aqui, você até pode vincular ele a um outro centro de custo. Mas nós sugerimos que use, né, o padrão que já vem do sistema. Aqui a gente determina se é uma despesa fixa ou variável e se é uma despesa em que eu quero visualizar ela na DRE. Por que nós temos essa opção aqui? Porque às vezes tem alguma outra despesa que é uma despesa pessoal, não é uma despesa da empresa, e o empresário ele quer jogar ali no sistema, mas para o sistema lembrar ele que ele tem aquela despesa. Então às vezes nessa situação, como não é uma despesa da empresa, eu não posso fazer ela aparecer lá no DRE. Não vai ficar, né, correto a visualização. Então aqui, só para eu determinar se é uma despesa que eu quero ter ela dentro da minha DRE ou não. Então aqui nós temos todas as despesas ou plano de contas que já vem configurado no sistema. Por exemplo, eu tenho aqui o INSS, ela já é uma despesa tributária. Então aqui é o primeiro passo para que você que quer usar a DRE dentro do sistema commerce, você tem que sentar aí com calma e fazer essa configuração do plano de contas. Feito isso, o próximo passo é ter, né, aqui dentro do menu lançar despesas, ter todas as despesas lançadas e conforme for realizando os pagamentos, o correto lançamento aqui.
Então, por exemplo, nós vemos aqui, vamos supor, vou dar um novo aqui, vou lançar uma despesa de internet, por exemplo. Digamos que a minha internet aqui ela é R$120. Vou colocar aqui, por exemplo, que ela vence todo dia 10/10 aqui, né? E aí eu já posso colocar aqui uma repetição, por exemplo, se eu faço aqui 12, ele já vai gerar essa despesa aqui durante 12 meses aqui para mim. Então a gente sempre sugere, chega lá no mês de janeiro, por exemplo, você senta, já programa aqui todas as suas despesas para o ano inteiro, porque conforme você vai fazendo os pagamentos, né, ao longo do ano, você simplesmente vai efetivando as baixas aqui. Então, nesse exemplo aqui, eu lancei uma despesa aqui, programei ela para 12 meses, vou confirmar, já gerou aqui para mim uma sequência de 12 despesas durante um ano. Eu vier aqui nesse ícone aqui em cima, eu consigo limpar, ele volta aqui, olha lá. E aí, conforme nós vamos realizando os pagamentos dessas despesas, nós vamos baixando aqui no software. Eu vou fazer uma baixa aqui, né? Por exemplo, vou clicar aqui em baixa, confirmo, né, o valor que eu paguei, posso lançar aqui alguns juros, alguma coisa, determino o dia que eu paguei, vou colocar que é hoje, por exemplo, e vou realizando aqui os pagamentos, tá? Aqui, né, o sistema pede essa forma de pagamento. Isso aqui já está mais relacionado à ideia de fluxo de caixa, tá? A gente tem um outro vídeo aqui no canal que explica um pouco mais sobre fluxo de caixa. O nosso objetivo aqui agora é falar sobre DRE, tá? Beleza, dei a baixa aqui. Então, essa rotina que eu acabei de fazer, né, vai realizando as baixas aqui nas despesas conforme for caminhando. E aí, tendo meu plano de contas configurado e a minha rotina de despesas sendo corretamente alimentadas no sistema, eu já consigo ter aqui no sistema o meu relatório de DRE. Então, quando eu venho aqui neste menu aqui, ele abre essa janela. Aqui ele já tem um filtro aqui de um ano, né? Eu vou consultar aqui, ele gera essa informação, ele processa aqui para mostrar o resultado. E aí o sistema vai mostrar esses números aqui para mim, tá? E aí, com base nesses números aqui, é onde eu começo a minha análise no DRE. Então, aqui que o pessoal tem muita dúvida, tá? Então, a gente vai entender aqui agora cada linha disso aqui, como que funciona. Então, aqui a gente tem uma visão por mês, né? Como eu selecionei aqui em cima aqui o ano inteiro, eu tenho então a visão do ano inteiro. A ideia da DRE é justamente você ter esse comparativo mês a mês, tá? E aí vamos lá, na primeira linha aqui, receita de vendas. Então essa linha ela é alimentada automaticamente com o valor de todas as vendas que você registrou no sistema ao longo do período, né? Então vamos analisar aqui, por exemplo, o mês de outubro, né? Então aqui tem no mês de outubro eu tenho R$101 mil em vendas registradas. Depois nós temos aqui, olha lá, o CMV, né? O que é esse CMV? É o plano de contas. Eu mostrei lá um tempinho atrás aqui, é o meu plano de contas, onde nele está registrado os custos dos meus produtos. E aí eu tenho esse menu aqui em cima que eu posso determinar como que eu quero ver esse CMV. Observem que aqui em cima ele está marcado por competência, tá? Lá, tipo de CMV, por competência. Então, o que quer dizer isso? Como está marcado por competência, esse R$43 mil que eu vejo aqui no mês de outubro, o que quer dizer esses R$43 mil? É todo o volume de notas fiscais de entrada ou de compra que eu realizei dentro daquele mês. Então, aqui, se eu vou considerar o meu CMV aquilo que eu comprei, nós devemos deixar marcado por competência, tá? Então aqui o que eu visualizo? Olha lá, eu vendi 101 mil, comprei 43, até o momento a minha receita líquida é 57 mil, né? Ah não, mas eu não quero analisar pelo volume que eu comprei, mas sim pelos boletos que eu paguei dentro daquele mês. Então eu já vou mudar aqui o meu tipo de CMV, eu vou colocar que eu quero regime de caixa. Então, se eu marcar aqui e der um consultar, ele vai atualizar esses valores aqui, ó. Observem que estava 43, olha lá, ele ficou até um valor R$386 só, né? Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que eu estou analisando o meu CMV pelos boletos que eu paguei. Se eu for observar aqui no mês de setembro, olha lá, ó, no mês de setembro eu paguei R$77 mil em boletos, né? Então, aqui o que acontece? Vai ter compra que eu comprei naquele mês e paguei dentro daquele mês, como pode ter compras que eu comprei em agosto, mas eu paguei em setembro.
né? Então aqui já é uma outra forma de eu analisar CMV, tá? Agora, se eu já marcar aqui embaixo, aqui, ó, custo da última compra, ó, eu vou marcar aqui e vou consultar. Vamos observar o que vai acontecer com esse 77 mil aqui, ó, no mês de setembro, no caso. Gerou a loja, foi para 76, tá vendo? Então, esse 76, marcando essa opção, o que o sistema me fala? Os produtos que eu vendi, que totalizaram 124, quanto custou cada produto daquele? Custou 76 mil no mês de setembro. Já no mês de outubro, aqueles produtos que eu vendi no valor de 101 mil, quanto que custou eles? Eles custaram 57 mil. Então aqui, pessoal, nesta linha aqui de CMV, é como que eu quero considerar o CMV. Existe uma forma correta? João Flávio, eu quero, qual dos três que eu devo selecionar? Na verdade, não existe uma forma correta. Você que vai determinar na sua empresa qual é que você quer ter a visão. Cada um traz uma visão diferente, né? O por competência, aquelas notas que você comprou no mês. Então, por exemplo, quando você marca por competência, pode acontecer de você estar comprando um produto esse mês, mas você não vendeu ele esse mês, mas você gastou aquele dinheiro. Então, se você quer usando esse critério, você deve marcar por competência. Agora não, eu quero controlar por aquilo que eu paguei, né? Então, você vai marcar por regime de caixa, onde ele vai mostrar aqueles boletos que você pagou. Então, por exemplo, quando eu marco essa opção, ele vai listar aqui, por exemplo, ó, quer ver? Vou até selecionar ele aqui, o 77, né? Lá. Quando eu clico aqui, inclusive, na linha, ele mostra nessa janelinha de baixo, olha lá, ó, compra de fornecedores, né? Então, nesse mês de setembro, 77 mil reais foram compras de fornecedor que eu paguei. E já por última compra é o custo daquele produto vendido. Então, pessoal, nesse momento aqui que eu vou fazer uma análise da DRE, o software commerce é que ele permite você escolher que tipo de custo que você quer considerar como CMV. E aí você vai, né, dentro da sua análise, dentro dos seus critérios, você vai escolher qual deles que você quer, tá? Aqui também tem uma coisa que eu não falei, vamos voltar aqui na primeira linha aqui, ó. Receita de vendas é a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, tipo de receita. Então eu tenho a opção competência e regime de caixa. Aí é como que eu quero analisar. Observe que aqui está marcado competência. Vamos pegar aqui o mês de setembro, ó, ele está no valor de 124 mil. Se eu marcar por regime de caixa, o que vai acontecer? Ó? Então, eu vou consultar aqui, ó, mês de setembro estava em 124 mil. Olha lá, ó, caiu para 109 mil. Por que isso, pessoal? O que é o tipo de receita competência e regime de caixa? Competência é aquilo que eu vendi no mês. Então, se no meu caso eu tenho vendas a prazo dentro do mês, ele entra aqui no competência. Então, é o total bruto que eu vendi. Agora, já regime de caixa é o dinheiro que de fato entrou para mim na empresa dentro daquele mês. Exemplo, dentro do mês de setembro eu vendi 150 mil. Só que daqueles 150 mil, 50 mil foram vendas a prazo. E desses 50 mil que foram vendas a prazo, apenas 9 mil reais eu recebi. Então é onde ele está me falando, ó, o faturamento foi 109 mil, porque os outros 40 mil são vendas no crediário, onde eu não recebi ainda. Então essa modalidade de análise se chama regime de caixa. Agora não, João Flávio, eu quero olhar tudo que eu vendi, o bruto. Então é por competência, tá? Então aqui no sistema commerce, ao começar a analisar a DRE, o sistema commerce ele permite você escolher o tipo de CMV que você quer usar e o tipo de receita. Essas opções que você marca aqui, ela vai influenciar nessas duas primeiras linhas aqui da DRE. Apenas nessas duas primeiras linhas. Nas demais ela não influencia, tá? Beleza, dito isso, né? Então, fazendo essa análise desta forma, né, por competência e o CMV por custo da última compra, eu consigo ter essa visão aqui, ó, qual que foi a minha receita líquida, né? Então, no caso do mês de setembro, por exemplo, a minha receita líquida foi 47 mil reais. E aí agora, para baixo aqui, nessas opções aqui para baixo, né, o software vai mostrando o que você lançou lá nas despesas. Por isso que eu falei aqui algum tempinho atrás que é de vital importância o correto lançamento lá das despesas, porque aqui agora o sistema vai quebrando isso tudo certinho para você. Então, por exemplo, olha lá, eu tenho uma despesa está amarrada a um centro de custo, despesa com pessoal. O que é isso aqui, por exemplo? Salários,
comissões, né? São despesas que eu tenho com pessoas dentro da minha empresa, né? Olha lá, no mês de agosto, por exemplo, foram R$2.000, R$2.600. Então, se a minha receita líquida aqui foi 56 mil e a minha despesa com o pessoal foi 2.676, o meu lucro bruto foi, no caso aqui, 53 mil. E aí, pessoal, quando eu clico aqui, ó, né, observe que quando eu clico nesse quadradinho aqui, ó, ele lista aqui embaixo quais que foram as despesas que totalizam os 2.679. Foi despesa com água, com almoço, com passagem, com motoboy, com comissão de vendedores, com vale. Então, essas despesas totalizam esses 2.679. E assim por diante, né? Então, aqui eu achei o meu lucro bruto. E aí depois, a mesma coisa. Nas despesas gerais, olha lá, deu nesse exemplo aqui 6.299. Se eu clico aqui, ele vai detalhar lá, ó, o que foi esse 2.699. Foi aluguel que eu paguei, foi moto de despesas, foram diversos, foram mercadorias, foram sistema, né? Se eu venho aqui despesas tributárias, FGTS, Simples Nacional, né? Se eu venho aqui despesas financeiras, olha lá, são as despesas com cartão. E aí no final eu tenho o meu lucro líquido, tá? Então aqui, pessoal, né, daqui para baixo, né, dessas opções que eu selecionei aqui, elas são informações que puxam todas lá da despesa. Então, o processo correto aqui, primeira coisa, configura o plano de contas, configurou o plano de contas, vem e começa a realizar todo o lançamento das despesas. Está lançando despesas e registrando as suas vendas certinho, depois você vem aqui na tela do sistema, aqui você consegue analisar esses números, né, para poder te ajudar em tomadas de decisão. Ok, pessoal? Então, nós vamos encerrando esse vídeo aqui por hoje. Espero que possa ter contribuído para o aprendizado, o crescimento de todos. E fiquem nos acompanhando aí nas redes sociais, que em breve teremos mais conteúdos. Valeu, pessoal. Obrigado a todos.